Olha, pessoal, muita coisa mudou com a pandemia e muitas pessoas tiveram que rever o seu comportamento, seus valores também depois da pandemia. Isso levou muita gente a refletir, mudar e outras entraram numa espécie de estado psicológico bastante preocupante em alguns casos. O fato é que todos esses elementos são objetos de um espetáculo que chega agora à cidade de Teresina e que tem como protagonista Chico Dias, que está aqui com a gente, o ator Chico Dias. Prazer recebê-lo, Chico Dias. Uma honra, na verdade. Na verdade, o prazer e a honra é todo meu de estar aqui em Teresina, no Festiluso, e estar aqui no teu programa, né? Aliás, antes da gente começar a conversar, você dizia que muita gente imagina que você é nordestino, né, inclusive. Por quê? Isso é uma alegria, esse é um motivo de alegria e privilégio para mim, porque eu acho que a uma certa altura a minha carreira os ventos favoráveis me trouxeram para muitas temáticas nordestinas, né? Sim. O Baile Perfumado, o Memorial de Maria Moura, o Curisco e Dadá, Amarelo Manga, belos títulos da nossa cinematografia me trouxeram para cá e houve uma identidade com a população e vice-versa. Então eu me descobri sendo mais profundamente brasileiro e reconhecendo o meu país e o meu povo através desse Nordeste que eu tanto amo hoje em dia. Então eu me encontrei artisticamente sendo um nordestino, que é motivo de grande orgulho. Agora, Chico, eu acho que tem também muito da sua capacidade de caracterização, né? A sua imersão nos personagens. Você vai fazer um personagem nordestino, você vira de tal modo nordestino que até esse sotaque desaparece, né? Talvez seja isso, mas também eu vim de uma vida pregressa latino-americana, então eu neutralizei o carioca, então me possibilitou voos maiores. Mas também a forma da cara, o physique de rolo que nós chamamos, né? Essa natureza e essa têmpera me possibilitaram, graças a Deus, ser acolhido pelo povo nordestino em suas histórias. É mesmo. Bom, e então é a primeira vez que você chega a Teresina, né? Sim, com espetáculo, com teatro, sim. Capital, sim. Você acha até que filmou por aqui, mas não sabe exatamente por onde. São tantos filmes, tantos sets de cinema, tantos suportes diferentes que eu me confundo já as datas, mas... Já chega a 80 filmes, né, Chico? Já passei de 80 filmes. Mais de 80 filmes? Mais de 80 filmes, tive os prêmios todos do cinema brasileiro. Agora, me aventurei, fiz o Ano da Morte de Ricardo Reis, que é um Saramago com Fernando Pessoa, em Lisboa, a convite de cineastas portugueses. Faço o Rei Lear lá agora em janeiro, que é um Shakespeare, a convite de uma companhia de lá. Mas, assim, eu consegui passar de um suporte para o outro, né? O cinema, a televisão, o teatro, e a gente precisa se alimentar dos três. Mas o cinema foi uma bênção que me protegeu e me acolheu com muito carinho, sem dúvida. Muito bom, muito legal, muito interessante ouvir isso de você, já que o cinema é realmente uma arte maravilhosa. Agora, Chico, vamos falar um pouquinho sobre o espetáculo, né? Primeiro, você está fazendo parte do festival, né, do Festiluso Teatro Lusófono, que acontece já com muita força e tradição no estado do Piauí. Tem justamente esse propósito de fortalecer as artes cênicas de língua portuguesa. Sim. Queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a importância de participar de um evento desse tamanho e com esse propósito. É fundamental a gente descortinar novos horizontes. Quando eu encontrei o Francisco Pelé em Cabo Verde, no Mindelact, que é um festival de teatro em Cabo Verde, que também acolhe um universo muito pouco conhecido dos grandes centros, ele me falou do Festiluso e eu fiquei muito maravilhado da possibilidade que isso já existisse. E o próprio Grupo Harém dele tem 30 anos. Eu fiquei muito bem impressionado, muito maravilhado, me coloquei disponível de estar e aprender e chegar junto para ver a realidade deles, o que foi possível agora. Então, você poder encontrar no Brasil, no Nordeste brasileiro, manifestações culturais de Moçambique, Angola, de Macau, do nosso Brasil, e fazer essa trócola do universo do português, do falar português, isso é de uma riqueza absurda, você costurar com as outras culturas no próprio país. Então, eu parabenizo não só a Teresina, o Piauí, mas o Festiluso também, porque é uma iniciativa ímpar e por isso eu parabenizo profundamente. Nós estamos vendo, inclusive, algumas imagens aí do espetáculo A Lua Vem da Ásia, né? Você em Cena. E vamos falar um pouquinho sobre esse espetáculo, porque muita gente viveu desse período de pandemia uma experiência de isolamento. Sim. De convivência consigo mesmo.
De que maneira é que o espetáculo fala sobre essas mudanças? Nós discutimos, sim, o confinamento. Foi um dos motivos que me trouxe, falei assim, vou trazer a cena de novo com potência, esse texto, porque esse texto foi escrito pelo Walter Campos de Carvalho em 1956. Não é um texto novo. Não é um texto novo, mas é extremamente oportuno e contemporâneo, porque ele discute a questão da liberdade, o que é ser livre, o que é estar preso, o que é o confinamento e como o ser humano supera essas, entre aspas, prisões, né? Isso tudo com muito humor, veja bem, muito humor. Então, você estar preso no corpo, no tempo, ou no espaço, ou nas regras sociais, ou na sua tribo, você está sempre preso por alguma coisa. E o Campos de Carvalho, muito inteligentemente na época, ele quebra um pouco essa estrutura e questiona o que é estar livre, o que é estar preso, entendeu? O espetáculo fala um pouco sobre como a linguagem, a fala, a expressão pode relativizar a liberdade ou a prisão? É exatamente isso. A narrativa é a forma de escrever e de contar a própria história, é a forma de libertação, é a forma de sobreviver às prisões. Ou seja, pela memória, pelo imaginário, pelos afetos, pelos amores. Então, ele defende que, através de uma narrativa, de uma forma de contar, é que o homem sobrevive aos condicionamentos impostos pela sociedade, ou pela história, ou pela geografia. É muito simbólico tudo, claro. E ele foi considerado um surrealista, ou seja, a nossa escola surrealista é muito pouco explorada, poucos conhecem esse texto, mas é a assombrosa capacidade de diagnóstico do homem. Não só em 56, como agora. Ele era mineiro, né? Ele era mineiro, mas situado em São Paulo, era desembargador. Ele escreveu 4 livros, muito arredio a tudo. Sim, muito mal-humorado. Muito mal-humorado, calou-se para sempre. Ele era muito próximo do Mário Prata. O Bial, uma época, comprou os direitos dos livros dele, depois abriu mão. E quando eu vi o Adherbal Freire Filho montando o Púcaro Búlgaro, que é um dos livros, eu fui ler a obra dele, encontrei A Lua Vem da Ásia, eu falei, eu tenho que fazer isso, porque... Acho que o Púcaro Búlgaro foi o último trabalho dele, se não me engano. O livro? O livro. Talvez. Mas realmente não tenho certeza. Eu sei que morreu em 1998, né? Isso. Mas já estava fora da literatura. Já estava fora. Quando ele lançou A Lua Vem da Ásia, o Jorge Amado... comprou livros, distribuiu livros, falou que ele era a grande referência da nova literatura brasileira. Mas ele não se enquadrava no pós-guerra entre esquerda e direita, ele era um surrealista. Então, ele não entrou na discussão de direita nem de esquerda, ele ficou meio condenado no pós-guerra, né? Você imagina. Então, ele era um pouco descolado, na verdade, dessa realidade discutida. Mas é de uma inteligência, de uma leitura do espírito humano, de uma profundidade ímpar. E daí eu achei importante adaptar, fazer o meu recorte e apresentar ao público. Agora, Chico, você acredita que, de alguma maneira, o espetáculo ele ajuda as pessoas a ter um receituário de como viver em um tempo de isolamento e distanciamento? Eu acho que não. Nem é a intenção da arte ensinar muito nada a ninguém. A gente ensina a refletir, né? A gente coloca um espelho ali e a pessoa, se identifica, questiona, se vê em situações parecidas, mas, assim, ter um receituário, indicar passo a passo para alguma, ou sobrevivência no confinamento, ou sobrevivência no relacionamento, ou sobrevivência em alguma questão de trabalho. Eu acho que a arte tem que estimular, mas não determinar soluções. Eu acho que a arte é mais libertadora. Você falou que o humor foi utilizado dentro da... Na verdade, ele tinha, né, até de certo modo, esse humor ali. Mordaz, sarcástico, Agora, assim, você acha que colocar o humor como uma ferramenta para tratar de um assunto que pode se aproximar da loucura é de alguma maneira, tirar a gravidade de um cenário esquizofrênico, por exemplo? Eu acho que o humor é uma ferramenta fundamental, assim como a arte acho uma ferramenta fundamental para atingir qualquer zona do ser humano. Não importa quão sério é o assunto. Não, a seriedade às vezes pode ser até prejudicial, porque atrás da seriedade também tem muitos dogmas, muitas regras que engessam talvez a possibilidade de uma cura. Você veja o trabalho da Anísia da Silveira com os pintores dos manicômios do Rio de Janeiro, lá atrás. Era libertador o trabalho com a pintura, e eles chamavam ela de louca, porque ela não era séria, porque ela botava os internos para pintar. Então, eu acho que existem mistérios na loucura e o texto questiona muito isso. O que é estar louco? Quem é o louco? Sabe Quem é o louco da questão, entendeu? Eu estava lendo a respeito do espetáculo
E eu me lembrei instantaneamente da obra O Alienista de Machado de Assis. Tem tudo a ver. Que ele meio que relativiza a loucura. Quem é o louco? É quem propõe que os outros são loucos ou o próprio louco, né? É exatamente. Essa é a discussão do nosso texto também, para saber quem é louco. Porque na segunda parte do espetáculo, ele foge, entre aspas. Aí quando ele foge do hotel de luxo que ele acha que está, e não é um hotel de luxo, é porque tem grades, porque tem enfermeiros que dão injeção. Aos poucos ele vai sabendo que ele não está no hotel de luxo. Mas quando ele foge, ele vê que a realidade lá fora é muito mais absurda. O que nós estamos vivendo aqui é muito mais as contradições, as incoerências, a falta de compaixão, a falta de humanismo, as condições sociais. É muito mais absurdo tudo. Então, ele quer correndo voltar pro hotel. Leva de volta. Bom, olha, Chico, a gente poderia conversar muito sobre esse assunto, realmente muito interessante, mas as pessoas, se quiserem saber mais e ver, podem ir acompanhar o espetáculo, né? Que horas? Sim, seria às 7 horas, no dia 24, na quarta-feira, no 4 de setembro. É um teatro lindo, tive a oportunidade de estar lá ontem. E é importante que cheguem, é gratuito, é importante que cheguem meia hora antes. E eu acho que, eu prometo que eu vou me dedicar e que vocês vão gostar muito se vocês forem. E eu estou esperando vocês lá. Tá certo, eu quero agradecer. Chico Dias, então amanhã, dia 24, Teatro 4 de setembro, para você acompanhar o espetáculo A Lua Vem da Ásia. Muito obrigado. Eu que agradeço o nível da sua conversa e da sua amizade. Muito obrigado. Você que é uma figura inspiradora. Obrigado, Chico. Uma alegria.